Olha isso, cara. Alô? A gente tá aqui fazendo um cafezinho antes da gente sair, que a gente vai na feira hoje. É muito difícil de encontrar uma feira de fruta aqui no Porto. Na verdade, eu não sei se é difícil, né? É gente que não conhece. A gente não sabe onde tem. E a gente precisa contar uma fofoca pra vocês, que é até um dos motivos que não teve vídeo semana passada. Mas enfim, a gente vai tomar nosso café e depois a gente explica o que mudou, porque várias coisas mudaram na nossa vida do nada, né? Do nada, porque quem me acompanha de mais tempo sabe que a vida não tá nem aí pro nosso planejamento e cada vez mais essa teoria se comprova. Mas a gente já conta. Primeiro a gente vai tomar o nosso cafezinho e aproveitar esse dia, porque, gente, parou de chover depois de 10 semanas chovendo seguido. E acho que hoje e amanhã a chuva vai dar uma trégua, então a gente vai aproveitar um pouco esse dia. Procurando uma feira pra ir. Na verdade, procurando não. A gente descobriu uma feira que é num parque. Qual é o parque, amor? É no Parque da Cidade. Cara, é ali perto de onde a gente foi no último vídeo. Lá perto da Foz. É um pouco longe daqui, mas a gente vai pra lá. Praticamente é uma das únicas feiras de fruta que a gente achou aqui. Pelo menos a gente viu na internet que tem. A gente não sabe ainda nem se vai ter. Corre isso daí a gente chegar lá e não tem nada. Mas vamos lá, né? Parece uma bundinha. Sabe que eu queria tentar achar? Papaya. Não sei se vai ter. Esse aqui tá bom. Olá. É tudo. Olha, dá 3,93, por favor. Deixa eu ver se eu tenho um mais. Quero comer uma berga. Ah, tá comigo, né? Ui, nossa, meu celular caiu. Nossa, meu. Faleceu. Não, não faleceu não, pelo amor de Deus. Gente, esse parque é tão gostoso. Eu adorei esse parque. Ele fica extremamente longe da nossa casa, mas a gente descobriu que dá pra vir de metrô. Ou de ônibus Ou também. de ônibus, né? Mas de metrô tu pega até uma estação e caminha depois de tipo uns 20 minutos. Então foi bem tranquilo. A gente ama parque, eu gosto muito de parque. Eu queria muito morar perto de um parque, né? Mas até hoje não consegui fazer isso na minha vida. Morar perto de um parque assim tão grande, né? É, eu nunca morei perto de um parque assim também. A gente nem vai conhecer ele hoje todo. A gente vai comer aqui, saber que a gente tá com fome. E depois a gente vai ir pra uma cafeteria que tem aqui perto.
Não é tão perto, tá? É uns 40 minutos caminhando. Mas a gente vai caminhandinho até lá, que a gente vai pegar um cafezinho pra tomar. E a feirinha também... Peraí que eu me ligar. Alô? Isso? Já me ligaram hoje. Obrigada. A feirinha, gente, ela é muito tranquilinha, ela não é grande, como vocês viram, não tem gritaria, não tem caldo de cana. Não tem pastel. É uma feirinha de produtos orgânicos. Não consegui ainda ter um parâmetro se é mais caro ou mais barato que o mercado. Eu acho que tava tudo um preço muito parecido com o mercado. Eu achei mais barato. Tipo assim, geralmente produto orgânico ele é mais caro que no mercado. Então, mas é isso que eu ia falar. Eu achei o mesmo preço que o mercado, só que aqui eu tô pegando um produto que é orgânico. No mercado ele não é orgânico. Não tem tanta opção também, né? Por exemplo, eu queria comprar papaya. Não tem. Mas tem outras coisas que normalmente a gente não acha no mercado, tipo os temperos secos que a gente comprou, tomilho. A gente não acha muito isso no mercado. Acho que valeu a pena. A gente quer descobrir outras feiras aqui no Porto. Se vocês conhecem outras feiras, por favor, comentem aqui embaixo. Inclusive, se você é do Porto, eu sei que tem gente do Porto que assiste a gente. Se tem outras feiras de rua, assim, de hortifruti, indica pra gente. A gente sabe que tem um em Matosinhos. E vocês sabem dizer se tem alguma feira maior também, com mais variedade e tal, seria legal também. Nossa, tá boa essa berga, né? Tá uma delícia. Sun is up and making me feel whole again. Me, myself, and I playing the right game. Take your hesitations, kick it like a ball. Use your intuition, start with something small. Jump into the water, ride that roller coaster. Listen closer, take off all your busters. Let's another getting closer, come on. Come up to the highway. Don't forget your mind, babe. Agora que eu tô feia, você filma de corpo todo. Você nunca tá feia, amor. Agora não tem mais look. Você nunca tá feia, agora amor. tá tipo assim, ó. É frio. O look é frio do Porto, é vento. Eu subestimo o frio do Porto. Eu nunca acho que vai estar tão frio. Tá vendo? Quase skatista. A gente veio pra casa largar as coisas, descansar um pouquinho, carregar os celulares, que a gente quer aproveitar o dia de sol ao máximo, né? Então, que amanhã o dia já vai estar diferente, não vai estar mais sol, depois vai voltar a chover. Então tem que aproveitar esse dia. A gente quer ver o pôr do sol num lugar legal hoje. A gente vai pra lá daqui a pouco. Daí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. A gente comprou algumas coisinhas na feirinha lá. Eu comprei um pouquinho de rúcula. Por que você tá rindo? Eu fico sem graça, cara. A Camila, eu não tenho o costume de ficar gravando, né? Eu tô aprendendo isso, tô tentando melhorar e tal, tô me esforçando, porque eu quero ser uma pessoa que fala mais pra câmera e tal. E a Camila, ela fica me olhando e fica rindo da minha cara, entendeu?
É horrível isso, como é que eu vou melhorar desse jeito, gente? Tipo, cara, muito chato. Muito chato. É que eu achei tão bonitinho. Então eu vou mostrar uma compra pra vocês. Pô, mas não é isso que eu tô A gente fazendo. vai falar daqui a pouco. Então eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês. Ela fica me zoando, cara. Só porque eu não tenho o costume de falar pra câmera. Ai, chorei. Tá, voltando, né? Voltando. A gente pegou uns temperinhos, um alecrim e um tomilho. Eu vou fazer uma manteiga temperada. Esse tomilho tá muito cheiroso. Couve-flor, beterraba. Aí a gente pegou kiwi, umas bergas, alface e esses tomates. Ó que lindo esses tomates. Acabou. A gente comprou quase nada, cara. A gente comprou pouca coisa. Nossa, a gente comprou muito pouca coisa. Mas é isso, porque lá não tinha tanta variedade também, né? Eu sinto que lá não tinha muita variedade de coisas. Vocês estão vendo esse sol? Gente, isso aqui é privilégio. Não tinha um sol assim... Sei lá, cara. 2 semanas. As 2 semanas que a gente gravou aquele vlog que tava chovendo. E ali já chovia umas 4 semanas. Desde aquele dia, não parou de chover. Então, cara, tá complicado. E é muito engraçado que todo mundo tá dizendo que não se assuste com esse inverno, que ele não é padrão, tá o pior de todos, é o primeiro inverno de vocês, mas isso aqui não acontece sempre. Não chove tanto assim. Sei que acho que chegou a passar umas 3 dessas depressão, tornado. Sei que o tempo aqui em Portugal tá horrível, gente. É engraçado que cada tempestade que acontece aqui tem um nome, né? Tem nome de gente. Francisco, Marta, Cristine, O Leonardo. Leonardo, enfim. Se não tiver uma tempestade com o nome de Camila... Mas, gente, sabe o que eu queria falar pra vocês? A gente foi naquele café, no Kombi, que a gente mostrou pra vocês agora, que é o mesmo que tem aqui perto de casa, aqui no centro, mas lá é uma versão com outro clima. Lá é, tipo, muito slow, sabe? É calmo, é lindo. E o daqui é lindo também, só que o daqui é mais frenético, né? Bem clima de cafeteria, e lá é outra situação. É que eu acho que o foco lá é mais torrefação, né? Eu acho que lá o foco é mais torrefação, eles torram o café lá. Mas, nossa, eu gostei muito. E eu gostei bastante do bairro lá também, do Serralvos, que a gente nunca tinha ido. E achei bem gostoso. Tipo, super moraria lá também, né? Nossa, muito. Lá é ruim porque o acesso lá não é tão fácil, né? Lá é só de ônibus pra tu acessar, tanto que a gente voltou de ônibus. Eu achei interessante que os ônibus aqui, as paradas de ônibus são estações também. E isso é muito legal. É que nem estação de metrô. Então você sabe onde você vai descer olhando pelas estações. Todas têm nome, bonitinho e tal. Você tem uma telinha no ônibus, você consegue ir acompanhando as estações que estão vindo, quanto tempo falta para você chegar na sua estação e tal. Isso é bem legal. Então é muito parecido com andar de metrô, só que é ônibus. E pode atrasar, né? A diferença é essa, que pode atrasar, o ônibus pega trânsito, entendeu? Pode acontecer esses imprevistos, tanto é que o nosso ônibus atrasou. A gente tá saindo agora pra ir ver o pôr do sol, num lugar que a gente não foi ainda. E a gente vai passar no mercado comprar um vinho pra tomar lá, tipo um piqueniquezinho, só que de vinho com vinho. E olha como a gente leva os copos. A gente leva 2 copos de vidro dentro do case da câmera pra gente poder tomar vinho e não precisar levar copo de plástico ou alguma coisa assim. Então a gente é muito chique, a gente toma vinho na rua, sim. Copo de plástico, jamais. Eu acho que todas as pessoas dessa cidade saíram pra rua hoje, por conta do sol. Todo mundo veio pra rua, cara. A rua tá muito, 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 muito cheia. Nossa, olha isso, cara.
é muito style. A gente escolheu o pior dia pra vir. Está muito, muito, muito cheio. É sábado, não faz sol há meses. Eu acho que turistas e moradores resolveram sair de casa. Mas tá lindo igual. Lindo, olha ali, mano, mostra pra lá. Eu preciso dizer que a Camila tava morrendo de medo naquela ponte. Ela tava morrendo de medo. Passou o metrô do lado da gente, ela ficou travada. Acho que ela segurou a respiração. Eu segurei. Me segurei aqui atrás de ti. Só ficou rosa. Esse café que a gente tá usando é da Nomad, né? É uma cafeteria lá de Barcelona. Aqui, ó. E eu conheço eles há anos. Anos. Sempre tive vontade de ter acesso a esse tipo de café, sabe? Desde que a gente teve uma cafeteria, assim, tipo Nomad, La Cabra. Lá em Amsterdã a gente foi numa cafeteria que sempre foi ref pra mim, que eu sempre achei muito legal, que é essa daqui, ó. Essa cafeteria é muito foda. E é muito legal que dá pra fazer a assinatura desse café, né? Você pode escolher se vem um café, se vem 2 cafés. O site é muito legal, bem organizado. E eles entregam pra Europa toda, assim. É muito massa e tem... Os cafés mudam, né? Cada mês, assim, eles chegam um café diferente. É uma cafeteria muito legal. Eu gosto muito da Nomad. Eu gostaria que tivesse pra cá, entendeu? Mas os cafés aqui também são muito bons. Foi por isso que a gente assinou só um. A gente assinou pra vir um por mês. Porque a gente prefere, como a gente toma mais por mês, a gente preferiu pegar um da Nomad e os outros a gente pegar das cafeterias daqui, sabe? Ah, e mudando de assunto, ontem eu e a Camila a gente assistiu o Marte Supreme. É um filme muito foda. Eu gostei muito. A fotografia é muito foda, o ritmo dele. É do mesmo diretor que fez o filme Joias Brutas com Adam Sandler, sabe? Tá concorrendo ao Oscar. Tem o Timothée Chalamet. Eu acho que ele tá muito bem no filme. Tá concorrendo a melhor ator, tá concorrendo ao melhor filme. O Wagner Moura tá concorrendo ao Oscar também, né? Então ele tá com uma concorrência grande ali, com o Timothée Chalamet. Mas eu acho que ele não ganha o Oscar. Eu acho que o Wagner Moura não ganha o Oscar e nem o Timothée. Eu acho que o Marte Supreme não ganhou o Oscar. Eu acho que Agente Secreto não ganhou o Oscar. Mas eu acho que de melhor ator, eu acho que talvez o Wagner Moura possa ter chance. Eu acho que o Wagner Moura tem chance de ganhar sim, como melhor ator, mas a concorrência tá forte. Mas de melhor filme, eu acho que quem tem mais chances é Uma Batalha Após a Outra. O meu favorito pro Oscar, que é minha torcida e tal, é Pecadores. Não, minha torcida é Pecadores, mas eu acho que quem vai ganhar é Uma Batalha Após a Outra. Tem grande chance de ganhar. Assistam esses filmes. Pecadores é muito foda. Pra mim é o meu filme preferido do ano, tipo, com certeza. Assistam os filmes que estão no Oscar, a gente tá fazendo essa maratona. Hoje a gente vai tentar assistir Bugônia,
que é um outro filme que está indicado. Parece ser muito bom, é do mesmo diretor de Pobres Criaturas. E deixe nos comentários se vocês têm apostas para os Oscars. E hoje o tempo não tá aquele sol de ontem, infelizmente. Mas pelo menos não tá chovendo, tá só nublado. A gente vai aproveitar e lavar roupa. A gente não tem máquina de secar em casa, então a gente vai lavar em casa, vai secar na lavanderia. E ontem a gente ficou aproveitando tanto o dia, tava tão gostoso ontem, que a gente fez tantas coisas e ficou tão assim, o dia tava ensolarado e a gente ficou emocionado com aquilo. Que a gente acabou que nem contou pra vocês o que realmente de fato mudou na nossa vida e, tipo, mudou real, assim, nossa rotina inteira vai mudar por causa disso. Mas, enfim, eu vou tomar meu café, a gente vai tomar nosso café, a gente tá tomando café agora. E depois a gente conta pra vocês, tipo assim, a gente não tá querendo fazer um mistério, mas é que realmente a gente quer parar com calma e falar pra vocês sobre o assunto. A gente acabou de deixar as roupas ali na lavanderia, quer dizer, na lavanderia para secar, não para lavar, porque lavar a gente lava em casa. Daí a gente vai aproveitar esse tempo que a roupa tá ali secando para contar para vocês o que realmente está acontecendo, o que aconteceu na nossa vida. E gente, a gente vai tentar ser bem rápido e prático, para não estender muito. Mas resumidamente, a gente contou até acho que uns 2 vídeos anteriores, o que a gente veio fazer aqui, com o que a gente trabalha e tal. E resumidamente, a gente veio do Brasil pra cá pra trabalhar numa produtora audiovisual, cada um trabalhando numa área, mas na mesma produtora. Eu trabalhava com edição e coordenação de edição de pós-produção e a Camila era a parte criativa. Eu era parte de direção criativa e planejamento estratégico das marcas que eram clientes dessa produtora. Mas, meio que na virada do ano, a produtora perdeu um cliente, depois perdeu outro, e as coisas tiveram que dar uma enxugada, eles tiveram que tirar algumas pessoas e nós não estamos mais trabalhando na produtora desde o início do mês. Então isso muda completamente todo o nosso cenário aqui, porque a gente veio pra cá numa perspectiva, num cenário de Trabalho fixo. Emprego fixo, dinheiro certo entrando todo final do mês, então a gente conseguia ter um planejamento e agora a gente simplesmente não tem mais. Enfim, a gente teve que sentar, pensar, Planejar, reorganizar tudo, pensar o que a gente ia fazer.
reorganizar a nossa vida, como que a gente ia pagar as contas e tudo mais. Porque, tipo, ninguém está preparado para isso. A gente não estava. Porque a gente acabou de se mudar para um país novo. Então, todas as nossas economias foram nessa mudança, enfim. Ah, uma coisa que é importante vocês entenderem, a gente não era CLT nessa produtora, a gente trabalhava como PJ, então a gente foi cortado, a gente não tem seguro-desemprego, a gente não tem nada disso. Então, a coisa ficou um pouco tipo, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Daí, Foi por isso que a gente não gravou. Foi por isso que semana passada a gente falou, cara, a gente precisa dar uma pausa e entender o que a gente vai fazer da nossa vida. Resumidamente, assim, o que a gente acha que é o melhor caminho é continuar o que a gente estava fazendo já no Brasil. Lá no Brasil a gente já trabalhava com audiovisual, né? A gente já trabalha com isso há muito tempo. A gente tem uma produtora no Brasil que continua funcionando. Ela ainda atende um cliente no Brasil. Começou a chover, a gente vai voltar pra lavanderia, vai pegar as roupas e aí a gente vai pra casa e a gente termina de contar em casa. Aguarda um pouquinho que a gente já volta com os Onde aqui? próximos detalhes. Célio tá ali arrumando as coisas ainda, guardando as roupas. E daí eu sentei aqui pra terminar de contar pra vocês o que a gente tava falando. Que, como a gente falou ali, a gente já tinha uma produtora no Brasil, né? Que quando a gente veio pra cá, ela continuou funcionando com um cliente só. Mas a gente conseguia super dividir as atenções, porque a gente dava atenção pra produtora que a gente foi contratada aqui. E a gente continuava conseguindo dar atenção pra produtora nossa no Brasil, porque era só um cliente e dava tudo certo, tava rolando super bem. Mas agora, de fato, a gente vai voltar a dar atenção exclusivamente para nossa produtora, pro que a gente acredita, enfim, pro que a gente acha que pode dar certo. A nossa produtora, para quem não sabe, se chama Fita Creative. Fita é o mesmo nome da cafeteria que a gente teve, então o Fita continua, só que agora ele é uma produtora audiovisual, então quem nos conhece desde a época da cafeteria sabe que o nome é o mesmo. E um dos primeiros passos que a gente fez foi criar o site, porque a produtora não tinha site. E, gente, quem fez o site fui eu. Eu aprendi a programar um site, claro, com uma ajuda maravilhosa de um amigo nosso que se chama Pedrinho. Pedrinho, nós te amamos muito. Pedrinho, tu é foda, mano. E ele me ensinou a programar mesmo, aquela coisa de código, coisa de bem de nerd. Desculpem os nerds, gente. Mas eu aprendi e eu fiz um site em um final de semana. Dá oi, Pedrinho. Deu tudo certo. Muito obrigada. Nada. Beijo. Saudades. Saudades. Inclusive, eu vou mostrar o site pra vocês, tá muito bonito. Não vai dar pra ver 100%, porque, né, tem o brilho da tela, mas é um site que inicia com um vídeo que a gente mostra o nosso trabalho. Foi o Célio que fez esse vídeo, editou, tá lindo. E daí a gente roda pra baixo, conta um pouco sobre nós. Ele é um site de uma página só. E aqui, o que a gente vai se especializar, porque agora a gente decidiu, a gente entendeu, na verdade, que a gente vai focar nossa produtora numa categoria que se chama Coffee and Bakery. A gente vai trabalhar exclusivamente ou prioritariamente com clientes de cafeterias e padarias, né? Não seria coffee and bakery, não é aquela padaria tradicional, mas é clientes que mexem ali com massa, croissant, nanana. A gente, desde que a gente tinha cafeteria, a gente entendeu que esse universo é o universo que a gente mais ama. E as cafeterias, elas se tornaram o nosso, que chamam o segundo lugar, sabe? Além da casa, o outro lugar que tu se sente bem. Claro, Célio como pessoa individual e eu, Camila, como pessoas individuais, a gente pega trabalhos de outras categorias, outros tipos, outros mercados, outros nichos. Mas a nossa produtora, Fita Creative, a gente entendeu que ela tem esse nicho. E é isso, gente. Agora o nosso foco 100% é correr atrás de clientes. Inclusive, se vocês aí que assistem conhecem ou tiverem cafeterias pra indicar que queiram... Ou forem dono de uma cafeteria, né? E tá assistindo a gente. Ou forem donos de alguma cafeteria e se interessem pelo nosso trabalho. O nosso site vai estar aqui na descrição também, para vocês acharem mais fácil, mas também é só ir no nosso perfil. O site e o Instagram da nossa produtora tá lá. Mas é isso, acho que é o nosso momento de publi de nós mesmos. Ai, por favor, gente, torçam pela gente, entendeu? Vai dar tudo certo. Emana energia positiva. É a nossa nova fase, é o nosso foco principal agora. É uma produtora de 2 pessoas, é um duo criativo, onde a gente
produz juntos, a gente capta juntos, a gente edita juntos, a gente faz tudo juntos. E funciona muito bem, tem funcionado até agora. E agora a gente quer trazer aqui pro Porto, pro Porto, pro Portugal, pra Europa no geral, né? Acho que para um futuro a gente quer estender para outros lugares. E claro, um foco muito grande agora no nosso canal, que a gente quer dar cada vez mais atenção. E para nossas produções de conteúdo individuais também, né? Mas é isso, a gente tá confiante, com medo. A gente teve leves surtos de desesperos, mas a gente tá confiante, né? A gente acredita muito na gente, né? A gente acredita muito que isso vai dar certo. A gente acredita que tem muitas cafeterias que precisam disso. Eu sinto que tem poucos profissionais que focam nisso. Sabe? Eu sinto que os filmmakers, eles querem fazer cinema, eles querem fazer documentário, fashion filme. Eu quero trabalhar com a Nike, eu quero trabalhar com a Adidas. Ou querem fazer um pouco de tudo também, né? Fazer videoclipe. Ou fazem, tipo assim, desde evento a videoclipe. E a gente vai tentar focar no que a gente mais acredita e ama, né? Porque é o que a gente faz com mais amor.